pedindo passagem pra gente aqui é o repórter Jackson Pinheiro. Boa tarde, Jackson. Bem-vindo ao Boa Tarde Fox. Dê um F5 pra gente aí, atualiza as informações do Tricolor. Obrigado, João. Ótima tarde para você, meu caro, os amigos ligados no programa, o pessoal se reapresentando depois da folga de carnaval, sábado e domingo de folga. Agora os jogadores do São Paulo trabalhando muito aqui no CT da Barra Funda. O F5 de informações é positivo, viu? Por quê? O Petros, que estava com uma amidalite, já está trabalhando normalmente. Ele ficou de fora de alguns treinos na semana passada, foi poupado, fez apenas um trabalho na academia e agora já está trabalhando com bola, trabalhou até pouco tempo aqui. Ele que está de fora do jogo contra o CSA. Está de fora por quê? Ele vai cumprir o segundo jogo de suspensão dele. Ele pegou 4 jogos de gancho, a pena foi reduzida para 2 jogos. Ele cumpriu o primeiro contra o Madureira e vai cumprir o segundo agora, quinta-feira, contra o CSA de Alagoas, segunda fase da Copa do Brasil. Uma punição porque ele foi expulso no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. A gente vê aqui, olha, 2 times, ok? Dá pra gente ter uma pista mais ou menos do que o Dorival está montando para o jogo contra o CSA, mas evidentemente que ainda tem muito treino pela frente. Amanhã tem trabalho também, deve definir o time que encara os alagoanos. Amanhã o Dorival, fato é que o caminho está todo aberto para o Hudson. O Hudson provavelmente vai ser o substituto do Petros. Boa notícia também falando em relação aos jogadores do atual elenco do São Paulo. Cueva está aqui, viu, pessoal? Ficou um pessoal com um pouco de medo. Vai dar folga no carnaval. Será que Cueva volta? Cueva voltou, está trabalhando normalmente aqui. Valdívia também já está inscrito no BID e pode estrear justamente contra o CSA de Alagoas, segunda fase da Copa do Brasil, pessoal. Pois é, o Cueva treinando aí, Gustavo Ribeirão, pelo jeito tá tudo certo, foi tudo resolvido, panos quentes, tá reintegrado, né? Ele aprendeu, acho que a lição, ele tomou uma dura internamente no São Paulo, os próprios jogadores cobraram muito o Cueva e o técnico da seleção do Peru, o Gareca, esteve um dos últimos jogos do São Paulo no Morumbi, saiu depois para jantar com o Cueva, conversou pessoalmente com o jogador pedindo comprometimento no clube em que ele joga, porque a presença dele na Copa do Mundo na seleção do Peru depende da participação dele no São Paulo nesse início de temporada. Ele pode ter ficado um pouco incomodado com o clube não ter negociado com o futebol turco, mas era uma negociação que era boa para o Cueva, mas não boa para o São Paulo. Então, quando acontece esse tipo de situação, acho que o jogador tem que entender um pouco também. E outra, no São Paulo, ele tem uma participação já importante como um dos protagonistas da equipe. Ele está encaixado no time, para que essa mudança agora também? Aí já é a minha opinião. Então, o Cueva está trabalhando normalmente e parece com a cabeça no São Paulo agora, não é, Jackson Pinheiro? Cabeça no São Paulo, é um jogador importantíssimo para esse atual elenco do São Paulo, viu, Ribeirão? Tanto que o Dorival Júnior teve uma conversa séria com ele também. Você falou do Gareca, a Gareca também esteve por aqui, conversou com o jogador. É um jogador visto com muito talento dentro de campo ele tem de sobra, mas que realmente uma cabeça um pouco fraca fora dos gramados. Ajustando isso, está reintegrado ao elenco e olha, os treinos da semana passada foi muito bem. O Eva treinando para valer. O Valdívia também, nos 2 primeiros treinos do Valdívia, ele marcou 2 gols, né? Nesses 2 primeiros treinos. Ou seja, o São Paulo aos poucos, vocês estavam falando aí do Paulo Henrique Ganso, aos poucos o São Paulo do Dorival para 2018 vai ganhando algumas caras importantes assim, né? Então, por exemplo, o sistema de criação. O Cueva e Nenê, com esses 2 jogadores no sistema de criação, a diretoria não pensa neste momento em Paulo Henrique Ganso, tanto que não sequer cogitaram a ideia, conversaram com o Dorival sobre o jogador, por enquanto, evidentemente porque ainda está naquele imbróglio com o Sevilha e tal, mas por hora, devido a ter Cueva e também Nenê, ok que Nenê também joga em outras funções, tal, mas é visto como um cara de criação, também tem potencial para isso, evidentemente já provou ao longo de toda a sua carreira, foi líder de assistências na temporada passada no Vasco. Ó o Cueva, na trave. Quase que o Cueva faz um golaço aqui. Mas enfim, esses jogadores hoje são apontados como pilares, né?
pilares no setor de criação do São Paulo. Então, Paulo Henrique Ganso, neste momento, por aqui, nada ainda. Absolutamente nada. Ok que o Dorival já trabalhou com o jogador, gosta do Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso tem uma história bacana aqui no São Paulo, deixou saudade, mas por hora, nada, viu, pessoal? E o São Paulo com o Nenê e Cueva no meio, pode ser que o torcedor esqueça um pouco o Hernanes também, porque ficou uma saudade do Hernanes. São Paulo perdeu muito com a saída dele, tentou formar o meio-campo agora em 2018 com um jogador que, na minha opinião, tem muita qualidade, que é o Nenê, e com o Cueva podem, por que não, fazer uma boa dupla agora na criação do São Paulo, né, João? Ô, Jackson, tem mais uma pergunta para você em relação ao Vitor Ferraz, do Santos. Você tá sabendo de alguma coisa? Tem alguma novidade nessa segunda-feira? Porque a gente já começa a sentir um cheirinho e aí a gente sabe que alguma coisa pode vingar. De fato, o Vitor Ferraz interessa ao São Paulo? Especulações por hora, viu, pessoal? Nada de concreto, apenas especulações. É um jogador que o São Paulo sonda desde o início da temporada, até mesmo porque não vive um momento tão bom lá no Santos, né? Mas apenas especulações por hora. Para vocês terem uma ideia, a gente falava do Cueva, do quanto o Cueva é importante para esse atual elenco. No ano passado, ele deu 11 assistências e marcou 10 gols em 45 jogos. E o São Paulo venceu apenas 5, pessoal. 5 jogos em que o Cueva não estava em campo. 5 jogos, 17 jogos que ele ficou ausente. Ou seja, é um cara realmente que faz diferença neste elenco do São Paulo. Elenco que ganhou muita força, né, e peso com as chegadas aí do Nenê, também o Cueva retornando. É um time do São Paulo com o Diego Souza também. Com a saída do Prato e com a saída do Hernanes, se achava que o São Paulo estava se enfraquecendo muito, mas está até mais forte do que o time do ano passado, né, o Ribeirão? O Diego Souza vem jogando como centroavante, função que eu não acho que ele responde tão bem como no meio-campo. O Tite utilizou o Diego Souza na seleção dessa forma, mas por necessidade, entendendo que com o meio-campo que a seleção tem, o Diego Souza poderia participar bem ali como um pivô. Mas o São Paulo, eu não vejo essa necessidade. Acho que até o Brenner é um bom jogador para atuar como centroavante, e aí o Diego Souza poderia também participar dessa formação de meio-campo, dando opção para o Dorival. Nem sendo titular, vai o Cueva e o Nenê e o Diego Souza juntos no meio-campo, pode não ser um time tão equilibrado. Mas aí é bom que o Dorival tenha esse tipo de dor de cabeça e que o São Paulo tenha opções do seu elenco para montar um time bem competitivo nas competições que tem pela frente agora. Já já o Jackson volta direto do CT da Barra Funda com mais informações do São Paulo. A bola tá rolando por lá e a qualquer momento teremos mais informações aqui dentro do Boa Tarde Fox. Jackson, até já. Tem mais uma informação, é isso, Jackson? Tá pedindo passagem aqui? Vai daí, Jackson. Não, é só só para concluir o que o Ribeirão estava falando sobre o Diego Souza, o próprio Dorival, após o jogo contra o Bragantino, disse, olha, ele não é centroavante. Eu vou até tirar o número 9 da camisa dele, porque eu vejo o Diego Souza trabalhando em outras funções, mas como um homem de movimentação, um cara para jogar pelos lados, abrindo espaço para outros jogadores como Cueva, como o Nenê. Ele não é um centroavante de ofício e não vai jogar assim comigo. O Dorival deixou isso bem claro. Foi mais uma necessidade que o Dorival teve no início da temporada também, mas vamos ver como ele vai escalar o Diego Souza em breve aí. Jackson, a qualquer momento a gente volta com você. Qualquer informação nova é só chamar por aqui, tá bom, meu amigo? Prioridade total, Jackson. Olha o gol do Pouco Lindo aí, ó. Olha só, Valdívia. A gente esqueceu de falar do Valdívia também, né? Mais um que dá um peso maior para esse time do São Paulo nessa formação de meio campo também. O Pouco Lindo, ó, marcando o gol. Quem sabe em breve ele marcando também nos jogos do São Paulo. Bom, vamos pagar o que a gente prometeu aqui? Vamos. A gente falou há pouco. Que volta a ser titular do São Paulo pela primeira vez depois do retorno, depois da temporada vitoriosa no Cruzeiro. Fala, Hudson. Opa, tudo bem? Beleza. Em cima disso que o Juca acabou de falar, como é que é pra você? Ficou um tempo fora, jogou muito bem no Cruzeiro, foi campeão lá, e agora você retorna ao São Paulo dando uma coletiva como titular novamente. O que isso significa pra você? Significa muito, devo muito da minha carreira ao São Paulo, a tudo que já fez por mim e continua fazendo. E fiquei feliz demais quando soube que eles queriam minha volta, que valorizavam isso, que contavam comigo no elenco. Eu tive uma lesão um pouco séria no final do ano passado, então fiquei um pouco mais de 3 meses sem poder jogar, que culminou com a minha volta, que eu pude jogar 10 minutos no jogo contra o Bragantino. Me senti melhor do que eu esperava, que querendo ou não 3 meses é um bom tempo. E tenho procurado me preparar bem para estar na minha melhor forma
física possível para poder ajudar o São Paulo, para fazer um ano tão bom como foi o meu ano passado no Cruzeiro. Hudson, aqui. E de que maneira que você volta, né? Vitorioso, você volta com o título conquistado, mas você amadureceu mais com a primeira passagem que você teve, acabou indo para o Cruzeiro. O que você pode dizer para o torcedor desse novo momento do Hudson? Você volta de que maneira? Eu quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei como uma aposta, vindo de um clube do interior, o Botafogo de Ribeirão Preto. Você chega de uma maneira diferente. E a saída para o Cruzeiro foi muito boa para mim. Pude trabalhar com outro elenco, com outro treinador, um treinador de excelente nível, que é o Mano Menezes. Aprendi muita coisa lá e eu acho que quando você aprende vencendo, isso se torna mais visível, né? E foi um amadurecimento muito bom para mim. Hoje me vejo de outra forma no futebol brasileiro, acho que eu consegui subir um patamar, mas eu ainda penso muito mais ainda na minha carreira e principalmente aqui dentro do São Paulo, que eu quero conquistar muita coisa aqui ainda. Hudson, você pode dar algum macete para o São Paulo conquistar finalmente a Copa do Brasil? A melhor campanha do Tricolor, se não me engano, foi 2000, justamente contra o Cruzeiro, bateu o vice-campeão numa final que estava com o jogo na mão, perdeu lá por detalhes. O que é fundamental? Por que você acha que o São Paulo nunca conseguiu ser campeão? A Copa do Brasil, esse ano mudou um pouco o regulamento, né? Um pouco não, né? Mudou completamente aquela questão do gol fora, que às vezes fazia tanta diferença, agora já não tem mais. Essas primeiras fases são traiçoeiras, tem que tomar um cuidado maior. E minimizar os erros. Tirando essas duas primeiras fases, que é um jogo só, acho que as próximas fases você tem que saber jogar muito bem fora de casa. E nem sempre o primeiro jogo fora ou dentro garante qualquer coisa. Então, eu acho que tem que saber jogar muito bem essa competição na forma que evite os erros, as coisas que não tem volta, porque são jogos eliminatórios. E o time vai ganhando o corpo. Acho que qualquer oba-oba também não é bem-vindo. O time tem que ir encorpando ao longo da competição, sabendo jogar. É um grupo experiente e tenho certeza que tem todo mundo com a missão de levar o São Paulo o mais longe possível nessa competição. Você vê prejuízo ao São Paulo nessa fase, por conta de jogar fora de casa, aí foi sorteio, não tem o que fazer, né? Mas pelo fato do empate levar para pênalti? Eu preferia jogar no Morumbi, né? Com certeza. Como eu disse, é uma fase traiçoeira, tem que tomar cuidado, mas o São Paulo é muito grande. Se quiser ser campeão, vai ter que vencer tanto fora quanto dentro, independente do adversário, claro, respeitando sempre, mas jogando como o São Paulo joga, como um time grande, jogando para vencer, independente da situação. Hudson, chamou a atenção você falando que hoje se considera no outro patamar dentro do futebol brasileiro. Em qual patamar? A qual patamar você se refere? Hoje você se define como dentro do futebol brasileiro? Eu me defino como um dos jogadores que da posição como os melhores, né? Estou no São Paulo, que é um grande clube, e brigo por posição com Petros e Jusilei, por exemplo, que também são excelentes jogadores. E eu me vejo no nível igual a eles, mas, claro, também buscando uma melhora cada vez mais, porque eu acho que a gente tem que evoluir sempre se a gente quiser conquistar cada vez mais as coisas. Tudo bem aqui? Opa. Queria te perguntar em relação ao São Paulo, ao momento que você saiu e ao momento que você voltou. Você ficou fora do São Paulo num ano que talvez tenha sido um dos mais conturbados da história, né? Em que o São Paulo efetivamente lutou contra o rebaixamento, a torcida ficou preocupada. A que se deve, na sua visão, até pelo fato de você ter chegado antes desse momento, né? Essa fase do São Paulo em que as coisas parece que não acontecem do jeito que vocês querem, do jeito que a torcida quer? Eu pela minha experiência no futebol, eu acredito que o São Paulo ele tem que começar a manter uma base dos jogadores e manter ela por mais tempo. Eu saí daqui em 2016, no final de 2016, e hoje eu volto com o elenco para o São Paulo, tem 2 ou 3 jogadores na minha época. Isso para um clube grande é difícil de acontecer. Então acredito que dando sequência para um elenco, tendo uma base assim como foi feito, manteve a comissão técnica, que fez um excelente trabalho no segundo turno do ano passado, e manteve uma base do time que também, perante a situação, fez um
fez uma recuperação tremenda dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a fórmula é essa, você manter uma base, reforçar pontualmente a equipe e não fazer grandes mudanças não, porque o futebol hoje em dia ele é muito parelho, as equipes elas se igualam muito facilmente. O que define as coisas é uma situação ou outra. Então acho que mantendo a base e mantendo a comissão técnica, os jogadores abraçando a ideia do Dorival, como tem procurado fazer o que ele tem pedido nos treinamentos, dentro nos jogos, as coisas tendem a acontecer mais naturalmente, as vitórias também tendem a vir mais fácil. Hudson, tudo bom? Você é de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Eu sou mineiro também, mas eu tô achando que seu sotaque carregou lá nesse tempo que você ficou lá. Você tá agarrando um mineirês aí, velho. Um pouquinho. Meio muito, né? Você está sentindo isso também ou não? Ah, cara, eu confesso que eu não gosto muito do sotaque puxado lá não, mas às vezes pega um pouquinho, não tem como. Às vezes você pegou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí de mudança, que tem que mudar e tal. E o que tem que ser diferente, cara, dessa estreia contra o Madureira, que foi assim, a torcida não gostou, o Dorival não gostou, ou seja, o que precisa ser feito para se evitar um jogo como aquele que o São Paulo sofreu muito para vencer um time que era bem abaixo do São Paulo? Eu acho que a gente tem que manter uma postura melhor. A gente está 3 jogos vencendo, mas a gente sabe que o nosso rendimento tem que melhorar. Por mais que tenham vindo 3 vitórias, com 3 vitórias sem tomar gols, a gente sabe que o nosso rendimento não está o esperado ainda. E a gente tem buscado acertar cada vez mais esses detalhes que está faltando para a nossa equipe, principalmente em começo de ano, que é um pouco mais difícil. Chegaram peças novas que estão se adaptando também ao esquema proposto pelo Dorival, então acho que a gente está procurando encaixar isso o mais rápido possível para que as coisas possam fluir melhor dentro do jogo e a torcida se agrade mais com o futebol que a gente apresentar. Boa tarde, Hudson. Você acha, nesse sentido, você acha que um jogo eliminatório, como que tem contra o CSA agora e logo depois um clássico, você acha que é um caminho importante para o São Paulo de repente recuperar a torcida? Sim, com certeza. O futebol a gente vive uma oportunidade atrás da outra e essa é mais uma grande oportunidade de trazer o torcedor para a gente, do torcedor confiar na gente, ir lá fazer um bom jogo em Maceió contra o CSA, jogar bem, vencer a partida e depois ir incorporado para o clássico contra o Santos. Eu acho que a nossa cabeça está voltada totalmente para isso, para a gente trazer o torcedor, que o torcedor do São Paulo ele é muito importante. Se demonstrou isso ano passado, pelo que fez com a equipe, do modo que empurrou. Então a gente acredita que quanto mais próximo eles estiverem da gente, maior nosso nível de rendimento também vai ser. Tudo bem? Tudo bem. Você entrou no decorrer do jogo contra o Bragantino, o time já estava um pouquinho cansado, e foi o seu primeiro jogo no retorno ao São Paulo. Agora você vai ser titular e num esquema que o São Paulo tem trabalhado bastante pelas pontas e a gente percebeu que você teve mais liberdade. Você gosta de ser um pouco mais ofensivo? Você prefere? Eu não tenho uma preferência em si. Eu acho que o Dorival ele dá a liberdade, o que isso gera uma confiança a mais para o jogador. Ele dá uma liberdade para que você possa tomar iniciativa, possa tentar uma jogada, possa definir um lance, enfim. Eu acho que isso deixa a gente mais confortável para fazer o que a gente sabe de melhor fazer. E é uma situação um pouco mais avançada para mim, mas que eu não vejo dificuldade nenhuma. E já entendi já o que ele tem passado. Também vinha observando os meninos jogar. Eu acho que não tem muito segredo, não. Hudson, você falou há pouco sobre o São Paulo que você deixou e o São Paulo que você reencontrou. Poucos jogadores daquela época, mas você sente que o time está fortalecido? Da época que eu saí? Isso. Com certeza. É o que eu falei. Eu acho que o time amadureceu muito ano passado, do meio do ano passado para o final, e se incorporou, criou uma casca que é difícil de criar pela situação que passou, e se reforçou agora, apesar de ter saído 2 jogadores importantes que foram o Prato e o Hernandes, mas chegaram outros de qualidade tão ou igual quanto eles e a gente acredita que tem tudo para fazer um bom ano, sim. Legal. E uma outra pergunta sobre uma análise do futebol brasileiro. Teve o gol do Vinícius Júnior agora, uma comemoração que gerou uma certa polêmica, acho que você acompanhou. Você, quando fez o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro contra o São Paulo, teve uma comemoração comedida, se eu não me engano. Eu não comemorei. Não comemorou, exatamente.
O que você acha desses comentários? Não quero saber se você acha que ele achou se ele agiu corretamente ou não na comemoração. O que você acha da repercussão que isso causou? Você acha que o futebol está meio chato, o jogador não podendo comemorar do jeito que quer? Qual a sua opinião com relação a isso? Eu acho que tem que ter liberdade, lógico, e com respeito. Eu não vejo problema nenhum na forma que ele comemorou. Eu acho que só talvez as pessoas, os torcedores, às vezes a gente cria uma tempestade num copo d'água. Às vezes acho que o futebol precisa dessas coisas. O Neymar estava sendo julgado ultimamente pelas coisas que ele fez. Lógico que tem um limite do respeito também. E o torcedor tem que entender um pouco isso, que aquilo ali é dentro do campo, você não pode se levar aquilo ali para fora, em forma de agressões, de briga, que eu acho que é o que torna o futebol diferente, que torna a paixão que move tantas multidões. Eu acho que essas coisas não podem se perder, não. Daqui a pouco o jogador faz gol, vai ter que pedir desculpa? Aí é foda, né? Aí não dá, né? O cara vai ficar com medo de fazer gol, porra, porque aí não pode comemorar. E eu vou falar para você, quando você faz um gol é uma sensação tão diferente, assim, um estádio cheio, que, pô, às vezes você dá uma extravasada mesmo. Às vezes o cara tira a camisa ali, por mais que saiba que vai tomar o cartão, mas é uma forma de desabafo, o gol é um momento maior do futebol, então é muito importante para o jogador quando faz o gol. Então acho que você não pode censurar uma comemoração, claro que com respeito, de um jogador. Muito obrigado, Hudson. Fechamos então a entrevista coletiva com o volante tricolor. Amanhã, 3h30, treino fechado. Quarta-feira o time viaja para Maceió. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.